Bom, gente, estamos de volta com mais uma edição do Café Filosófico e hoje vamos entrar numa filosofia que é muito importante e depende muito desse universo do cotidiano, que é o universo do rap. Nós estamos aqui com Eurimania, da P1 Raps, com Rapadura, Chico e com Cíntia Savoli. É um prazer estar com todos vocês. Para a gente conversar um pouco sobre esse universo do rap, sobre o movimento hip hop, por que não, e saber um pouco o que é que significa esse momento, essa cena do Nordeste dentro do hip hop, já que o hip hop e até o próprio rap, né, ele tem uma ligação muito forte com as regiões mais urbanizadas, as capitais, especialmente o Sudeste. A gente percebe essa força do Nordeste se manifestando, se dialogando com o hip hop. A gente começa com Eury, já que 5 anos da P1 Raps, e nesses 5 anos a gente tem o prazer de receber Rapadura e Cíntia nessa festa. Como é que é isso, Eury? Então, pra mim é muito massa porque quando a gente começou a escutar rap, né, a gente escutava muito a realidade dos outros. Assim, a galera falando de bairros de São Paulo, né? A gente conhecia até as cidades dos outros e não conhecia nem a nossa própria, tá ligado? Tipo, e a gente, nessa correria de fazer movimento de hip hop, a gente vai se descobrindo enquanto militante dentro da causa também, né? E aí vem essa questão de querer falar sobre a nossa realidade. E dentro disso o P1 Rappers veio falando da realidade da juventude periférica do Vale do São Francisco e também porque tá conectado com o todo, né, velho? Tipo, a gente tá aqui em Juazeiro, mas tá conectado com Bahia, com o Brasil e com o mundo, né? Através das redes sociais, mídias sociais. E dentro disso a gente começa a fazer esse trampo. E quando a gente vê a cena aumentando, tipo, começou com a gente, de repente Petrolina e Juazeiro tem vários grupos, diversos grupos, a gente acha um momento de botar em prática um plano de começar a trazer um movimento hip hop forte, enquanto break, enquanto grafite, enquanto rap também, e ver a ideia de fazer esse show de 5 anos do P1, né? E tipo, quando a gente vai buscar representatividade, porque não é fazer por fazer, né? A gente quer que quando esteja na história a gente quer saber quem foram as pessoas e o que as pessoas falam, se dialoga com o nosso pensamento também, né? Então, tipo, de cara, Rapadura, de cara, Cíntia Savoli, que o trabalho de Rapadura dialoga muito com o nosso contexto, não só com o rap que a gente faz, mas com o contexto que a gente vive, entendeu? E a gente queria também uma representação feminina, tá ligado? Tipo assim, e melhor ainda por estar na Bahia. Até porque vocês têm dado assim, muita atenção aos 4 M's, né? Com que certeza. Acabou virando justamente marca aí. A gente tá querendo fortalecer essa ideia. Explica um pouco o que são 4 M's. O 4 M's veio com a proposta de unificar os coletivos, né? Enquanto break, enquanto grafite, enquanto rap, não é um coletivo só de rap. Tipo, de repente é uma menina que faz bordado, se ela se identificar dentro dessa filosofia de união para poder buscar as soluções e alavancar a classe trabalhadora, tá dentro desse coletivo, né? Mais manos mudando o mundo, mais manas mudando o mundo, mais monas mudando o mundo, né? Cada um dentro da sua correria, a gente fortalece. E Cíntia foi uma pessoa que fortaleceu a gente pra caramba quando a gente chegou em Brasília, num evento que foi muita mafiação, tá ligado? A gente assim, foi super mal recebido, tá ligado? E aí foi barril, tá ligado? E foi ela que gritou, por mais alto do que os machos que estavam lá, tá ligado? Depois de porra, enfocou o gato. Porra, mano. Aí é chapa quente, tá ligado? Então, tipo, velho, de lá pra cá a gente já se trombou em Salvador também, de um outro rolê, tipo, e eu falei que iria trazer ela, tá ligado? Tipo, e foi... E eu quero até entender um pouco, então eu já vou logo para essa parte do conteúdo aqui da nossa fala, Cíntia. Você hoje representa não o universo feminino das mulheres, mas o hip hop, né? O rap, né? Como é que estar dentro desse universo que ainda é muito machista, né? Como é que você tem visto teu posicionamento, a tua relação? O mundo é machista, né? Então, como o movimento hip hop é um movimento que surge na rua, e a rua nunca foi lugar para mulheres, né? Sim. Dentro desse contexto social, a mulher sempre foi vista como a do lar, né? A pessoa que fica guardada, a pessoa mais sensível, a mais delicada, a mais frágil. Então, o movimento hip hop, de fato, ele não abraça a causa das mulheres num todo. Mas a gente ouve os grandes nomes, assim,
do movimento hip hop que estava lá quando isso começou, dizer que foram as mulheres que deram início a tudo isso, porque eram elas que organizavam as coisas para que os caras estivessem lá fazendo o que eles faziam nos palcos, né? Mas desde sempre foi difícil, realmente, é difícil, mas essa palavra resistência eu acho que ela define muito bem o nosso papel dentro desse contexto. Estando aqui e podendo, eu não gosto muito desse subgênero rap feminino, eu não costumo usá-lo e me incomoda um pouco quando me catalogam dessa forma, porque é como se o rap fosse um gênero e o subgênero fosse o rap feminino, que é como se fosse uma cota daquilo que é muito bom e aí vem, né? Fraciona. Isso, mas a gente sabe que ainda é necessário certas cotas para que a gente ganhe mais espaço nas lines, né, dos shows, para que a gente ganhe espaço de fala, porque uma mulher fazer rap é diferente de fato de um homem fazer rap, porque a nossa realidade é diferente, né? As nossas vivências, as nossas dores, as nossas alegrias, a nossa beleza é diferente. Eu acho que é complementar, né? Então eu acho que precisa de espaço para todo mundo. E eu fiquei muito feliz com esse convite de vir para cá. Sim. Eu achei super importante. É a primeira vez que vocês estão vindo? A primeira vez eu fiquei apaixonada porque a gente foi muito bem recebida pelos meninos e por todo mundo, né? Sim. E eu pude também, a convite do Euro, fazer uma oficina de rima com algumas meninas daqui, algumas poetisas, pessoas que estão envolvidas com a arte aqui. E tivemos uma conversa muito gostosa sobre as nossas próprias dores, né? Uma conversa, um bate-papo de mulheres, claro que trazendo a coisa do movimento hip hop para dentro inserindo dentro dessa questão, mas assim, muito produtivo. E lá no show ontem eu tive o prazer assim, de ver o brilho no olhar delas, Sim. de se sentirem representadas. Quando elas nos ouvem cantar, é a nossa realidade, então elas sabem do que eu estou falando mais do que ninguém. Maravilha. E é muito legal. Bacana. Agora me diz, Eury falou que te conheceu em Brasília, mas você está na Bahia. Eu moro em Como é que é essa... Salvador. Sim. Moro em Salvador há uns 7 anos já, mas eu venho de Brasília. Eu já morava em Salvador quando a gente foi convidado para fazer um evento, que era um evento muito grande em Brasília, então a gente se conheceu nesse evento. A gente estava hospedado no mesmo hotel e tal, a gente se identificou, porque rolou algumas desavenças realmente, e eu sou meio braba, meio bruta. Então eu meio que fiquei segurando um pouco a onda da galera para que a gente pudesse ser bem recebido, respeitado e tal. E criou-se um vínculo de amizade, né? Sim. Aí, outra vez, eu fui convidada numa galeria para poder fazer um bate-papo e a Eury estava lá, nesse bate-papo, numa galeria que tem a ver com o movimento hip hop lá em Salvador. Então a gente criou esse vínculo, ele me disse que queria muito trazer a gente para dar oficina aqui e tal. Bacana. E acabou acontecendo. Bacana. Rapadura, rap, né? Parece que tudo se mistura, né? Tá tudo junto. E repente, né? Gostaria que você me dissesse assim, como é que funciona essa conexão e por que você resolveu, de repente, trazer mais esse conteúdo da identidade nordestina para esse ambiente do rap, que, como a gente já comentou, é um ambiente mais urbano e me parece que o Nordeste ficou descolado, né? Como é que começa essa história? Na verdade, para mim, tudo vem daqui, né? Para mim, o Nordeste é a raiz do Brasil. E o nosso contato com a cultura vem desde o ventre. A minha mãe sempre cantava para mim cirandas, músicas regionais, me balançando na rede, e sempre me levava para ver repente no centro, na Praça José de Alencar. Sempre tive contato com o cordel, até com o próprio brega, né, que eu ouvi muito, Paulo Sérgio, né, que vem da nossa cultura também, da nossa vivência e tal. Meu pai também era cantor, né, tocava violão e cantava, e eu sempre o acompanhava, eu gostava muito de participar disso. E eu sempre pego o contexto do início, da origem, né? O repente vem do século XIX, né? Muito antes de existir o rap. E o repente para mim é uma maneira de fazer rap, né? E na verdade é o pai do rap, do nosso rap, né? Porque existe o rap com A, e existe o rap com E, né? Que é o nosso rap brasileiro feito aqui, né? Então, eu com base nisso, eu fiz alguns estudos, fiz algumas pesquisas, essas viagens, né, que a arte nos proporciona, a cultura, as pessoas, né, os ativistas que trabalham pela causa nos proporcionam, também nos dão vazão para que a gente possa conhecer mais, pesquisar mais,
Há pouco tempo eu estive lá em Poções, né, que é uma cidade também aqui da Bahia, que é no interior, próximo à Vitória da Conquista. Estive em Vitória da Conquista e tive o privilégio de conhecer o maior violeiro para mim, um grande gênio da música, que é Elomar, né? Bacana. Que é um cara que é uma referência para Sim. mim. Ele não recebe ninguém, ele não tira foto, ele não filma. Sim. E há muito tempo ninguém consegue ver ele. Você esteve na Casa me dos recebeu. Carneiros, então? Não estive na Casa dos Carneiros, estive em Vitória da Conquista, Sim. que aos finais de semana ele vai para lá, porque tem a produtora e tal, ele faz algumas coisas lá. Ele está fazendo uma ópera lá. Eu estive lá e todo mundo, ninguém acreditou. Até as pessoas que tentaram me levar a isso não acreditavam que fosse acontecer. Sim. E eu sou um cara de muita fé, eu sempre, não, vai acontecer. Só que ele já começou me testando, né? Sim. Como é que é esse negócio de rap aí? Já o velho sisudo meio bravo. Os velhos tradicionalistas não reconhecem nem rap como música. Sim. Já começa por aí. Sim. Aí que vem o embate, né? Do novo com o velho. Mas também entendo, né? O lado deles, do que eles... Aí eu expliquei, conversei, faço um improviso aí na hora. Eu fiz na frente da família dele. O coração a mil, velho, porque quando a gente tá nervoso é difícil sair alguma coisa. Uma pessoa que você admira. É uma entidade, né? Exatamente. E que ninguém vê. É um cara que ninguém vê. É um cara que se tirar uma foto, apaga essa bosta. Ele até aceita foto do pescoço para baixo. Pra cima não. Ou então ele fala assim, ó, arrume um pintor. Vai pintar nós se você quer um registro comigo. Elomar disse que quem quiser conhecê-lo, conheça pela obra, e não pela imagem. Ele falou ainda assim, ó, eu nunca vi o rosto de Sócrates, pra saber que era Sócrates. Tipo assim. Aí... Isso é muito bom. Aí conheci, recitei, né, uma parte da minha letra de expurgo, que tem a ver com isso que a gente está falando do empoderamento nordestino da gente. Fala um pouquinho então da letra, canta um pouquinho, por favor. Ela diz assim: antes de vomitar sobre a voz, engulha, menino, peça a bênção aos nordestinos, que são seus pais e avós. Né? Isso já diz muito, né? Sim. Antes de vomitar sobre algoz, engula esse hino, a regência dos clandestinos em suas capitais em arrebóis. Pontos vitais dos cafundóis do Capibaribe, os meus cristais vêm dos lençóis lá do Beberibe. E quem garante que o rap sua foz veio de seus canais, se nos sertões lá atrás exaguava Jamaica e Caribe. Em alguns lugares, né, do Nordeste, nos anos 50, 60, pegavam algumas frequências de rádio da Jamaica e do Caribe. Sim. E o rap, ele surgiu na Jamaica e não nos Estados Unidos. Sim. Foi levado pelos DJs jamaicanos para os Estados Unidos. E o repente é do século XIX. Então quem me garante que o rap surgiu lá e veio de lá para cá, verdade. Se não saiu daqui, foi para lá. Sim. Né? Então faço esse contexto. Aí falo, contesto o contexto de outrora a riégua, remexo o eixo e desfecho, o texto devora sem trégua. Põe a vida em linhas, meu oratório aqui quebra régua. Submeto tua glória e ponho toda história em uma légua. Como uma esfera do ventre da velha escola. Tô entre agora e a artéria do sempre que ela incorpora. O que vem de fora é foda pra gente, é moda presente. Mas antes, já existiu o repente, a prosa e a viola. Que também bacana. Pega nesse contexto muito também legal. dos violeiros antigos, Bom. dos repentistas. E a gente não tinha, né, as nossas referências nordestinas. Sim. A gente se inspirava no americano, no paulista, no carioca. Verdade. A gente não queria ser a gente. É nessa hora, talvez, que você lembra, você falando de Elomar, tem uma outra referência na Bahia, que é Buli Buli, né? Que é uma referência... Ó, Buli Buli é o meu incrível. professor. Ele Sim. me prestou o primeiro livro para eu estudar métrica. Imagina. Estudar outras métricas. Um livro se chama Versos. Ela é incrível. Mas é Buli é incrível. meu professor, né? Sim. Versos e motes de versos, né? Eu indiquei até esse livro no Rapbox, lá na entrevista que eu dei. Sim. E foi o primeiro livro que eu, estudei as métricas, sextilha, decassílabo. Só de modalidade de repente são mais de 100 maneiras diferentes de Incrível. você escrever. Sim. E a gente fica no 4x4 do rap, né? E não busca, né? Isso que é uma coisa tão nossa. Isso mesmo. A gente, nós nunca vamos cantar um rap como o americano faz. Mas ele também nunca vai fazer um coco igual eu faço, ele nunca vai fazer embolada. um repente igual eu faço. Sim. Então, esse foi um dos motivos que me levou a fazer turnês na Europa, entendeu? E de chegar na Alemanha agora em dezembro e ver os alemães falando português, porque estudaram português para entender o que eu estou cantando.
Entendeu? Então eu sempre botei na minha cabeça, quem quiser me entender, que busque, Sim. que vá estudar português. Maravilha. Ô, Rapadura, você falando de turnê e tal, dessas referências, você já esteve aqui no Pajeú, aqui no Pernambuco, na região do Pajeú, São José do Egito? Não, nunca tive. Não? Ela já teve. Você já teve em São Eu José? trabalhei 3 anos em Tuparetama. É, Eu tinha um projeto social lá, com vítimas da seca no sertão. porque todo o Pajeú, ele é meio que recheado de cidades, povoados, onde tem muitos poetas. Muitos poetas. Não, o E Pajeú São eu José, conheço- e São José do Egito é Sim. talvez uma das maiores referências, né? E assim, é muito bacana. Sempre ouvi muito falar da cultura mesmo no Pajeú, até pelas músicas, né? E alguns pessoas mais antigas me contando também, né? Sim. Sobre a cultura e tudo. Nunca estive lá. A gente está começando, ó, por exemplo, aqui é a primeira vez, né? Sim. E é um lugar que a gente sempre ouviu, Petrolina, Juazeiro, Vale, né, do São Francisco. E uma região de muita riqueza, né? Tanto a natureza é generosa aqui com a gente, mas também as nossas referências culturais, né? Terra de artistas importantíssimos para a música popular brasileira, desde Geraldo Azevedo, né, o próprio João Gilberto, né, Ivete Sangalo e Eurimania. Eu fiquei muito Tá. feliz que eu vi ontem uma galerinha cantando as coisas do Sim, São Francisco. sim. Eu também Falando, ouvi isso, fazendo muito foda. referências às coisas daqui, cantando um Sim. rap que pode até parecer aquele estilo meio paulista, mas eu ouvi letras que tinham Sim. questões sobre a realidade deles. Acho isso Importante. muito legal. E eu gostaria de saber de vocês, deixar livre para que vocês coloquem, o rap, ele trabalha muito com a palavra, né? Talvez a grande arma, né? O grande instrumento é a palavra. E a palavra, ela, ao mesmo tempo em que liberta, ela também aliena. Como é que vocês estão vendo essa questão da palavra hoje dentro da nossa sociedade, as leituras que se faz, porque aí leitura você tem desde a leitura dos livros e a leitura de mundo, né? Como é que vocês estão situando, né, se colocando como rappers, como artistas dentro desse ambiente, por sinal um ambiente bastante difícil, né, de uma conjuntura bem complexa, de crise. Como é que vocês estão vendo essa relação da palavra com a invenção do mundo? Eu sempre quis aliar a minha palavra com minhas ações, né? Tipo assim, eu não quero ser alguém que comece a arrotar palavras ou soprar o que eu não vivo, entendeu? Até pra não cair em contradição mesmo, assim, porque eu acho super... A gente é cobrado com É cobrado, tipo, tá ligado? Tipo, e aí a gente começa a fantasiar, porque é complicado, né? Tipo assim, eu faço rap aqui em Juazeiro, Petrolina, Vale do São Francisco, mas eu sei o lugar onde eu estou, tá ligado? Tipo assim, como eu tava falando, né? Aquela questão da cabeça de formiga, né? E rabo de elefante, né? Tipo, eu tenho que compreender qual é o meu contexto aqui, pra eu tentar fazer a cena dentro desse contexto e de repente tentar sair fora, né? Tipo assim, a galera parece que já faz um rap, parece que já é do mundo, parece que já é convidado pra várias paradas, né? Tipo assim, começa a se iludir, tipo assim... E eu procuro, tipo, dentro do que eu tô falando, eu ter propriedade nessa fala, tipo assim, pra quando ser cobrado dizer, não, tipo, eu faço essa correria, tipo, aliar o discurso à prática, que eu acho que isso é super importante, tá ligado? Não adianta eu estar falando sobre correria periférica se eu não faço nenhuma correria na periferia, fico só dentro do quarto escrevendo, tá ligado? Tipo, ou então, a vivência mesmo. Ou então vou querer falar sobre as manas e sou um escroto em casa, machista pra caralho, tá ligado? Tipo assim, vou querer falar sobre vários assuntos, eu ser super contraditório, que tipo, até a molecada te vê, ou então qualquer pessoa te vê assim e fala, velho, tipo, você é o mesmo cara que tava cantando aqui, porque não parece. Sim. Até porque é algo muito perigoso, né? Porque não tem como você sustentar uma coisa que você não é. Uma hora ou outra, né? A casa E é muito mais cômodo pra mim ser o que eu sou, né? Cantar o que eu Mais vivo. fácil. Muito mais tranquilo. Não necessariamente Não fácil, vai ser mais vendável. tem que ter tem que ter muita coragem, né? Na verdade, A pra ser palavra, o como quê? você falou, a palavra que aliena é a palavra que Que vende. vende, justamente. A gente, aí eu volto ao que eu falei no começo, resistência. Você falar do que você vive, você trazer a sua realidade, talvez não seja a realidade que as pessoas queiram comprar. As pessoas querem comprar mentiras no sentido de, por exemplo, eu parecer que eu tô sempre feliz, eu parecer, né? Ser aquilo que você não é, como se fosse um personagem. Sim. Isso tem vendido muito. E realmente a palavra, ela é uma arma que pode ser, né? É uma faca de 2 gumes. Sim. E normalmente ela tem sido muito utilizada para alienar, para manipular pessoas, né? Você vê hoje nas igrejas, você vê em todos os âmbitos da existência, na religião, né? Nas mídias, em tudo. Então,
Eu acho que nós três aqui, como pessoas que representam uma arte pura, uma arte que vem para de alguma forma levar algo de positivo para o mundo, é claro que acho que a labuta é mais árdua, né? Sim. Mas eu acho que esse compromisso que a gente tem com essa palavra da verdade, ela vai ficar firme nos nossos corações. Eu espero que... É interessante você falando, Cíntia, de igreja, né? Você tem muita igreja na periferia, assim como você tem também entorpecente, tem droga, tem violência, tem tudo na periferia. E o rap, ele é uma manifestação especialmente da periferia, né? A identidade é muito da periferia. Assim como algumas pessoas acham que as igrejas libertam, a religião liberta, o rap tem libertado vocês? É um processo de libertação? Demais, como é que vocês entendem? Eu mesmo, né, muitas vezes o rap funciona até como pai, né? Que às vezes não tem um pai tão presente assim. Se ouvir uma ideia, né, você se identifica, pô, essa ideia é pra mim e tal. Eu nunca me envolvi com um crime, nunca me envolvi com nada, porque eu ouvi muito rap. E na minha época o rap ele disciplinava, né? Ele conscientizava. Então a galera que ouvia rap era a galera mais cabeça, Sim. Né? E não o contrário, né? Então a gente ouvia muita coisa boa, graças a Deus peguei uma época muito boa do rap, que foi a década de 90, né? E ali eu aprendi muita coisa e tal. A minha mãe até falava assim, minha mãe tinha um grande medo de eu me envolver com droga, com crime. Tem muito estereótipo ainda. E era empurrado, né? A maioria da galera ia mesmo, mas é muito seu, né? É uma decisão pessoal, né? Não é o tipo de coisa que você faz que vai te dizer que você vai ser isso ou aquilo. Mas é a sua decisão pessoal mesmo. Sim. Muitas vezes seu caráter, sua índole mesmo. Nós vivemos num meio que a gente não pode excluir ninguém. Sim. Você fala com o traficante, você fala com o ladrão, você fala com todo mundo. Você fala com todo mundo. Você fala com todo tipo de gente, tá ligado? Abre um canal de diálogo ali com todos e todas. Você falou sobre essa coisa de se o rap salva, sim, sim. Na minha cabeça eu pensei duas coisas assim. Pra mim, o rap, ele de fato me salvou no sentido de que eu vim numa trajetória com a minha família em que eu não era muito boa para fazer as coisas que eram convencionais e que os pais achavam que era o que a gente tinha que ser bom, sei lá, em matemática, né? Eu não era muito boa na escola, eu não tinha, né, muito apreço por aquele tipo de estudo. Então eu cresci ouvindo que eu não seria nada, que eu não seria ninguém, que eu não sabia fazer nada de bom. E quando eu comecei a fazer rap e as pessoas começaram a me reconhecer como alguém que sabia fazer algo de bom, foi nesse sentido que o rap me salvou, porque me deu autoestima para entender que eu tinha valor, que eu sabia fazer algo de bom e que eu podia ser inspiração para outras vidas. E nesse quesito da inspiração para as outras vidas, quando eu já estava fortalecida no sentido de saber que de fato quem eu era, qual era o meu valor, através do rap, porque foi de fato, outras pessoas que ouvem minha música hoje vêm me dizer, eu saí de uma depressão ouvindo sua música. Eu ouço depoimentos do tipo, eu não me suicidei porque eu ouvi sua música. Então, assim, é muito forte. Incrível. É muito forte. Então, salvou a minha vida e também está se alastrando ao ponto de... E eu acho que... tem uma frase que diz que a profissão do sonho não tem salário, né? Sim. É claro que a gente quer viver disso que a gente faz, porque a gente gasta todo o tempo que a gente tem da vida para estudar, como ele falou. Porque a gente estuda, a gente não está ali, né? As coisas não saem do nada, a gente precisa evoluir dentro desse trabalho, como em qualquer trabalho. Então, é um processo de estudo diário, né? Para você gravar, para você ter um instrumental bom, para você mixar um som, masterizar, para você lançar isso na mídia, para você escoar isso. Tudo gera trabalho e dinheiro, então assim, a gente quer viver disso. Mas de fato, o que mais nos alegra e nos dá fruto é a gente poder fazer um evento igual aquele de ontem e ver aquele brilho no olhar e ver aquelas pessoas com aquele sorriso e saber que a gente deixou um monte de semente. Plantar uma semente, né? E que a gente vai embora e os frutos a gente sabe que vai... Ô Cíntia, você se considera uma sobrevivente? Sim. Eu tenho uma música que chama Sobrevivente da Rua. Acho que tem uma relação ali com Mira Potira, você com uma parceria e tal. Mesmo. Como é que é essa questão? Como é que é essa? Fala então dela, por favor. Então, Mira Potira é uma sobrevivente da rua. Acho que é a mais sobrevivente da rua que eu conheço. Ela é, sim. E aprendi muitas coisas com aquela mulher, assim. Ela tinha um trabalho solo também. Teve um evento que era muito grande que eu fui chamada para cantar e eu convidei ela para fazer uma parceria comigo nesse evento. Sim. Ela ia cantar as músicas dela e eu as minhas, e a gente ia fazer uma mesclagem. Só que aí ela cantou essa música, Sobrevivente da Rua.
que era uma música que tocou meu coração, tinha muito a cara dela, mas eu me identifiquei muito porque também parecia muito com a minha história. Sim. E eu elogiei a música depois, falei, nossa, que sensacional. Ela falou, termina de escrever ela estava pela metade. E ali começou a nossa parceria, escrevendo essa música, Sobrevivente da Rua. E essa música virou um hit em Salvador. A gente tocava nos lugares e era bate-cabeça danado, assim. Aí gravamos Rola um pouquinho pra gente, sabe? Dá pra... Tem um refrãozinho, né? Certo. Que vira-lata sobrevivente da rua, a mulher que rouba a seme nem precisa posar nua. O amor é como a planta, se não regar, morre. Se disser me amar, tem que respeitar meu corre. Aí a mulherada Maravilha, fica muito bom. Se é muito afirmativa, né? Assim, a e ideia. aí surgiu essa parceria, a gente montou um projeto chamado Rima Mina. Esse projeto é especificamente voltado para trazer mais mulheres para o contexto da cena do hip hop, poder abrir portas, né? Sim. Então a gente dá oficinas de rimas, só que isso cresceu mais do que a gente imaginava, então a gente começou a dar oficinas em presídios femininos, Sim. fazer shows em presídios, lancei CD no presídio, e aí ficou maior do que a gente esperava ainda, e a gente foi fazer isso nos presídios masculinos, e agora a gente está dando oficina em vários lugares do Brasil. Bacana. A gente Muito hoje bom. Agora em Juazeiro. Em Juazeiro, a gente hoje é referência nacional desse trabalho social com o rap para mulheres. Muito bacana. Rapadura, tu também tem as tuas referências diversas e teu trabalho, tua produção. Tem uma obra tua que fala Na Boca do Povo, não é isso? Embolada do Engenho. Exatamente. Eu queria saber de tu, o que é que tu acha que tem que estar na boca do povo hoje? A cultura, né? A cultura, ela consegue englobar tudo, né? Que é a vida, é a rotina, é a resistência, né? Tudo isso. E uma pessoa que sabe da sua cultura é uma pessoa forte, né? Ela consegue enfrentar qualquer coisa. Agora, uma pessoa sem cultura é uma pessoa sem rumo. Ela praticamente não existe, que é o que a gente estava falando hoje. Ela não existe, né? Sim. Tudo que lhe dá, ela vai engolindo. Chega em São Paulo, vira paulista. Sim. Esquece, entendeu? Então, eu acho que o que tem que estar na boca do povo é a cultura mesmo, em todo o seu âmbito, né? Sim. Por completo. Viver, respirar mesmo, sentir. E a cultura também tem essa parada do coletivismo, que é um ajudar o outro, um tá junto com o outro. Eu lembro sempre, na infância, né, faltou açúcar, vai no vizinho, né, pega um café, pega um açúcar, um negócio. Então, todo esse processo humano, né, a cultura envolve tudo isso. Eury, pegando aí essa discussão toda sobre o Nordeste, o último trabalho da P1 Raps é Nordestinias, né? E o Nordestinias, ele vem com uma série de questões sobre identidade, mas também sobre militância, né? E é uma questão que vocês têm colocado, né, que fazem o rap também por militância. Como é que é essa questão da militância hoje dentro dessa leitura que o Nordestinias apresenta? Quando a gente começou a fazer rap e quando a gente começou essa ligação com os movimentos sociais, né? Porque quando a gente começou a fazer movimento hip hop, a gente andava tipo 50 Cent. Boné, lenço por baixo mesmo, comprava uns correntonas, porque tipo, a gente não tinha essa noção. A gente começou tipo, copiando mesmo a coisa, né? E quando a gente começou a estudar mesmo o movimento hip hop, a gente foi entendendo que adequar a realidade, que você canta a sua realidade. Sim. E quando eu vou ver minha realidade, que é a minha realidade, não é a realidade paulista, né? É uma realidade sertaneja, nordestina, do semiárido, tá ligado? E aí a gente começa a alinhar as coisas. E aí quando a gente começa a trabalhar essa questão da conversa com o semiárido, né, mandar um salve pro IRPA, que é uma fonte de inspiração, que a gente vai para as comunidades, a gente encontra a juventude toda palarreta, velho, escutando Racionais, tá ligado? Você vai pra lá pensando que a galera é bicho do mato, nada, velho, a galera, todo mundo com celular, todo mundo tecnológico, todo mundo, tá ligado? Às vezes vestidão todo assim, bem globalizado, tá ligado? Tipo assim. E a gente vê o quanto que essa cultura, tipo, eu fui no Salitre, né, onde a gente gravou o clipe, Nordestinias, tipo, e tem uma prima lá que ela vai fazer uns 18 anos, mais ou menos, e já tem um cara que eu não dava no Salitre, né, tipo, aí quando eu cheguei lá, tipo, eu tive a felicidade de encontrar um reizado, né, um boi, bumbá, aquela coisa, um reizado, e eu perguntei pra ela, qual foi a última vez que teve aquela? Ela falou, é o primeiro que eu tô vendo. Incrível. Ela tem
18 anos. 18 anos, tá ligado, velho? Com essa fita de como que Parece que tá numa bolha, como que isso né? morre, tá ligado? Como que isso morre, tipo, como a galera sabe, todo mundo, os meninos tudo assim, besta, os meninos do Salite, onde era muito forte isso, eles sabiam que era qualquer tipo de coisa, de tecnologia, Sim. de tudo, mas não sabiam que era um reisado, nunca tinha participado do reisado, não tinha visto as mães e as avós dançando Sim. o samba de velho de lado do Salite, e a gente fez isso acontecer no clipe, a gente reuniu, perguntou, e aí, vocês estão afim? E a gente conseguiu ter essa proposta de tentar resgatar ainda isso. E como que a gente passa isso para a juventude? Com o rap, já que a juventude consome o rap, vamos passar para dentro do rap. E é um aprendizado muito importante, tá ligado? Muito importante mesmo. De entender que a gente também não pode ser estereotipado, mas de entender que a gente é isso mesmo, tá ligado? A gente é isso, o sotaque é nosso, a comida é nossa, a gente é diferente, não é melhor, não é pior não, a gente é diferente, a gente é o nosso, a gente quer respeito, entendeu? Rola um trechinho da Nordestinias aí pra galera entender o que é que você tá colocando, entender mais ainda. Força sinônimos, nome de anônimos, peleja, labuta bruta, somos fenômenos, naturais mais que braçais mais, sabedoria, link dos ancestrais, pele preta, traços fortes, paisagem cinza, calo nas mãos, dando luz à vida, desde a criação, história que cativa, inteligência nata, estratégia da caatinga, acumulamos o necessário sem ambição, falta d'água, vão-se as folhas, a vida não, semiárido, filho da mãe África, é a cara da Bahia, olha nosso mapa, somos resistência, resiliência, nem o Abapuru capta nossa essência, Gibão, nossa armadura. Véi, é isso, tá ligado? É muito bom. O Nordeste é isso, tá ligado? Muito bom. Tipo assim, a gente foi do tipo, como eu falo, quando eu vou para as escolas falar com os guris, eu digo, quem tem um parente em São Paulo aí? Mano, Sim. foi o que me falaram, tipo aqui, velho, você não vai conseguir. Tipo, rapaz, você é legalzinho, mas você tem que ir para São Paulo. Sim. Mas essa Tá ligado? É. Você tem que sair daqui, você tá perdido aqui, tá ligado? E a minha meta de vida, tá ligado? É mostrar pra toda essa galera que vai acontecer aqui, tá ligado? Vai sair daqui pra fora. Gente, então já para encerrando aqui esse nosso bate-papo, gostaria muito que vocês apontassem, né, a partir desse universo de vocês, enquanto artista, enquanto cidadão, cidadã, produtores de cultura, que caminhos vocês sugerem, então, para esse país ter um pouco mais de jeito, né? Aí eu começo com Cíntia, a partir desse universo até da mulher mesmo, né, Cíntia? Que você já colocou dessa história da resistência, de estar fazendo uma ocupação desse espaço e estar contribuindo com o próprio movimento. Então, eu acredito nesse trabalho que ele é um pouco de formiguinha, mas que eu tenho visto muitos frutos, então por isso eu acredito nisso, nesse sentido. Eu falei no Nós por Nós justamente porque eu vejo que o Nós por Nós funciona de fato. Sim. E são mudanças que elas são graduais, elas são lentas, claro que elas precisariam ser muito maiores, só que somos poucos os que, né, vamos supor, dentro do movimento hip hop a gente tem aqueles que se encantam pela coisa do glamour, do status, e entram de cabeça nisso em busca da questão do sucesso, do dinheiro, do poder, né? E aí fica nisso. É uma opção, eu não estou fazendo uma crítica a essas pessoas, eu estou constatando um fato. E tem poucas pessoas que se colocam como responsáveis socialmente, uma vez que você já tem consciência daquilo que não está bom. Como eu tenho consciência de que o machismo tem matado minhas irmãs, tem me ferido enormemente, que o racismo tem, né, matado tantos pretos nas periferias e assim por diante, se eu tenho essa consciência, cabe a mim, eu tenho a responsabilidade, eu coloco como responsabilidade, passar adiante aquilo que eu já entendi, que outrora eu também não entendia e que alguém passou para mim. Sim. E eu acho que é esse processo. Então por isso que eu não só faço rap e vou para os shows e canto e recebo o meu glamour e tal, e o meu dinheiro. Quero sim, mas mais que isso, essa coisa, por exemplo, quando eu monto um projeto chamado Rima Mina, abarco várias mulheres, é porque eu sei o quanto elas precisam de força para acreditar nelas mesmas. E se eu faço isso e eu vejo frutos, e eu tenho visto, porque a gente deu oficina de rimas em Salvador, são duas meninas que são destaque hoje na cena, já estão tendo destaque nacional. Uma delas, das minhas alunas, ela foi campeã nacional de freestyle agora. Bacana. Né? Então, assim, fruto. Sim. Fruto. Você via mulheres que outrora eram massacradas por seus companheiros, viviam relacionamentos abusivos, e depois dessa convivência, depois dessa consciência que foi
transmitida, começam a se posicionar como mulheres mais fortes, mulheres que sabem o que querem, que sabem o seu valor, e assim vai, sabe? Sim. Eu acredito nisso. Então eu acho que o movimento hip hop, eu levo ele a sério, e eu acho que é a questão da educação mesmo, né? Eu acho que tudo finalmente a gente vai ter que tratar de educação. Muito bom. Quando o povo for educado, aí as coisas vão mudar. Bacana. Rapadura. Eu pego por base, primeiramente, né, o respeito, né? A gente, primeiramente, o respeito com nós mesmos, né? Se autorrespeitar, se valorizar, porque a gente tem a mania feia de se desvalorizar, de sempre colocar os outros acima e nós abaixo. Os outros são protagonistas, nós somos coadjuvantes, temos que acreditar em nós mesmos. Foi uma parada que eu preguei até no show ontem, que eu falei pra molecada, acredito em vocês. Eu saí do Nordeste também. Eu nunca morei em São Paulo, nunca precisei viver lá para conseguir nada na minha vida, não. Então a gente pode, independente de onde você estiver, do que você faça, acredite em você. Se você sente isso aí, trabalhe, se foque, corra atrás. No final de tudo, a verdade vem à tona, né? Então, se essa verdade, se isso que você sente é verdade, trabalhe, corra atrás. Nordestino você pode, nortista você pode também, certo? Todos nós podemos. Então, o mundo é muito pequeno perante ao universo que tem dentro de você. Então, você tem um universo aí, deixa ele vir à tona, certo? É isso aí. Maravilha. Eury. Eu acho que quando você consegue se colocar no lugar do outro, eu acho que, tipo, por mais que o pivete ele não tenha tido uma educação legal em casa, ele chega transtornado na rua. E quando você chega, mostra respeito por ele, quando você se mostra com igualdade para ele começa a repensar, tá ligado? E ele começa a ver outra noção de educação e ele começa a transmitir aquilo e aquilo vai gerando frutos, tá ligado? Vai galinhas, vai se ramificando. Quando você trata alguém com igualdade, quando você mostra para ele que ele é tão capaz quanto você, independente, sem meritocracia, tá ligado? Porque a gente saca mesmo que o campo é muito grande, tipo, a gente fala direto pros manos, digo, velho, a gente tem daqui a pouco a gente tem 20, 30 grupos de rap no Vale, a gente tem que dizer pros caras, velho, que tipo, ó, provavelmente a gente vai chegar num momento que muitos vão ter que existir, vão ter que trabalhar em outro trampo para poder fazer uma grana, porque talvez nem todo mundo aqui chegue a viver do rap. Mas enquanto isso, a gente, primeiro nós somos pessoas, entendeu? Sim. Onde a gente tem uma responsabilidade. E dentro disso a gente começa a trabalhar isso e perpassa, vai para outros campos, tá ligado? Mas acho que se colocar no lugar do outro, do negro, do gay, do índio, da mina, tá ligado? Da mulher, do idoso, tá ligado? Acho que quando a gente consegue se colocar, né? Empatia, velho. Pronto. Isso, velho, a gente consegue. Porque quando a gente é assim, velho, o cara mais escroto, a mulher mais escrota do mundo, assim, quando você começa a mostrar e ele realmente acredita que, porra, velho, eu só me foi mostrado violência e miséria a vida toda, mas eu vejo que aqui é aquela questão, quando a gente tá esmorecendo, quando a gente vê uma coisa e diz assim, olha, continue, porque está indo bem. Criar essa rede de cuidados. Acho que é isso, uma rede de cuidados, acho que é isso, né? Empatia mesmo. Maravilha. Gente, agradecer imensamente, parabenizar o trabalho de vocês, eu especialmente agora com a P1, 5 anos, né? Mas dizer que o teu trabalho ele é incrível e a gente fica muito feliz da contribuição. Cíntia, essa presença dentro do movimento hip hop, do rap, é muito importante, você já colocou a importância de mais mulheres estar fazendo essa ocupação. E, enfim, desejar toda a sorte do mundo para vocês, tá bom? E a você que nos acompanhou, compartilhe, tá, do Café Filosófico, passe para outras pessoas, essa rede realmente que se colocou aqui, que a gente possa difundir e criar uma sociedade um pouco mais interessante. Grande abraço.